Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite, depois de praticamente um mês de férias, descansando na Bahia, num resort, que depois uma hora eu vou falar a respeito do resort, muito interessante. Estou aqui revigorado para novamente falar com os telespectadores. O programa desta noite tem como tema violência e atentados contra os advogados. O que a OAB pode fazer? Para discutir esse importantíssimo assunto, que interessa não só aos advogados como a comunidade de um modo geral, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, que é o presidente da OAB Seção de Goiás, Dr. Roberto Serra da Silva Maia, que é diretor-tesoureiro da OAB de Goiás, e o Dr. Erlon Fernandes Cândido de Oliveira, que é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de Goiás. Bom, Dr. Lúcio Flávio, os telefones, antes disso, para a participação dos telespectadores, vão estar aí na telinha, é o 3201-7688 e 3201-7708. Bom, doutor Lúcio Flávio, entre muitas das violências que se comete contra os advogados, depois nós vamos falar sobre isso, porque no espectro da violência em nosso país e em outros também, não podemos considerar só aquela violência que é a violência física. Existem outros tipos de violência que às vezes são tão danosas quanto a violência física, embora sejam menos impactuais sob o ponto de vista visual. Mas recentemente nós tivemos um caso drástico em Goiás, com repercussão nacional, que foi de um profissional, inclusive, muito capacitado. Depois vamos falar sobre o currículo dele, que fez parte da Secretaria, acho que de Secretaria de Segurança do Distrito Federal, alguma coisa do gênero. Ele faz parte de uma entidade que se presta a fiscalizar a corrupção no país. É uma pessoa com um currículo considerável. E ele foi vítima de uma bomba, né? Uma coisa assim, muito drástica. Como a OAB está cuidando, para a gente introduzir o tema, desse específico assunto? Como é que estão as investigações em torno desse lamentável acidente? Bom, Rosenval, boa noite para você, bem-vindo. Obrigado. De volta ao batente, aos telespectadores, o meu boa noite muito especial. De fato, nós fomos surpreendidos com esse evento traumático para o nosso colega, Dr. Valmir, e também traumático para a advocacia goiana, e eu diria, Rosenval, traumático para a advocacia brasileira. Tudo indica, nós estamos aguardando o desenrolar das investigações, que se trata de um atentado decorrente do exercício profissional. E o que é mais preocupante, e logicamente teremos tempo para discutir isso, é que esse não é o primeiro caso, nem em Goiás, nem no Brasil, só neste ano. Então a OAB, aqui na seccional de Goiás, imediatamente adotou todas as medidas necessárias para assegurar, primeiro, a incolumidade física, a saúde do colega, e depois todas as medidas para assegurar também que haverá uma correta investigação, Rosenval. Eu tive a oportunidade de, na própria sexta-feira do caso, entrar em contato com o senhor secretário de Segurança Pública, Dr. José Elton, que se predispôs imediatamente a colocar as forças policiais a serviço dessa investigação, e a ordem, então, desde esse dia, ela acompanha diariamente, através da Comissão de Prerrogativas, do Dr. Erlon, as investigações, porque nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, que haja esse tipo de ataque ao exercício profissional da advocacia. Eu considero muito importante, Dr. Roberto Serra, porque as pessoas podem pensar o seguinte: por que o advogado tem que ter essa preocupação tão ferrenha? E porque, é claro que toda a sociedade, se é um médico, um engenheiro, um gari, não importa.
É preciso que as investigações de crimes de qualquer natureza sejam investigadas com bastante profundidade. Mas eu entendo que o advogado, na verdade, se ele não puder exercer sua profissão sem o receio de ser violentamente atacado, o que nós estamos fazendo é comprometendo a democracia na essência da legitimidade jurídica, na verdade. Como que o senhor vê esse específico item? Dizer, não, os advogados agora querem ser tratados de forma especial. Como que o senhor analisa e diz para as pessoas por que o ataque a um advogado é um ataque à sociedade, sob o ponto de vista da apreciação jurídica? Rosenval, você disse muito bem. Primeiramente, boa noite, você seja bem-vindo aqui. Boa noite aos telespectadores. Você disse muito bem acerca da violência e o ataque à democracia. O advogado, ele é a voz do cidadão. O advogado, ele sintetiza um dos pilares de um dos poderes mais importantes da República, que é o poder judiciário. Então, essa voz do cidadão até esse poder, ele é transmitida, levada através do advogado. E o advogado é aquele profissional que fica, em muitas vezes, entre contendas, entre disputas pessoais. E por estar entre disputas pessoais, por ser a voz desse cidadão ao poder judiciário, ele acaba sendo alvo e acaba sendo vítima de atentados desta ordem. É claro que toda violência deve ser repudiada ao extremo. A OAB repudia com todas as forças quaisquer tipos de violência. Mas quando se trata uma violência, por exemplo, a um advogado, ou até mesmo a um jornalista, que também representa a voz da sociedade no Estado de Direito como o nosso, essa violência atenta a toda uma classe e atenta à própria sociedade. Exatamente por essa importância social que esses profissionais representam para essa mesma sociedade. Por isso que todos esses atentados e qualquer tipo de violência que venha macular um ou outro advogado em específico, ela se estende, se expande para toda a categoria e para toda a sociedade. Uhum. Bom, doutor Heron, então, sob o ponto de vista da OAB, o que mais a OAB pode fazer? E depois nós estamos introduzindo o programa com este caso, que foi muito emblemático, né? Mas depois vamos falar sobre outros tipos de violência. O que a OAB efetivamente pode fazer, além dessa cobrança das autoridades, não é? Quer dizer, cobrar, tá, vamos investigar. O que mais a OAB pode fazer? Tem alguma coisa que a OAB ainda pode fazer, além desse tipo de cobrança? Não? Boa noite, Rosenval. Obrigado pela oportunidade de trazer um assunto que tem trazido grande sofrimento para toda a classe. Bom, a comissão, a ordem em si, ela fica limitada na sua atuação porque, embora o jurisdicionado ele seja atendido pelo magistrado, também é o mesmo atendido pelo Ministério Público, ele também é atendido pelo advogado. Tanto o magistrado como o Ministério Público, eles gozam do Estado como proteção. Nós, advogados, o que nós podemos fazer é suplicar a essas entidades, a esses profissionais que nos dê a blindagem também de proteção, né? Essa é a limitação que nós sofremos por não gozar de umas prerrogativas que os demais órgãos do Poder Judiciário detêm. Então, nós atuamos mesmo suplicando a proteção policial, exigindo a efetividade da investigação, que chegue a cabo e que tenha aí uma satisfação das investigações. O senhor, na verdade, em resumo, um juiz, por exemplo, ele tem certas prerrogativas da função dele que são um pouco mais blindadas ou protegidas pela sociedade como no escopo da estrutura social, é isso? Um desembargador, um magistrado tem essa, e mesmo porque seria impossível, né, fazer um tipo de proteção especial a todos os advogados, que são muitos, né? Bom, antes de nós irmos para o intervalo comercial, tem aí o telefone para suas perguntas. Eu quero falar sobre a Flectir, que é uma academia que tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma. Tem natação, hidroginástica, tudo de bom. Fica ali na rua 58, número 183, do Jardim Goiás, bem ali próximo ao Pão de Açúcar.
O telefone é o 3281-1434. E a Implant Center, se você quiser ter dentes com a maior qualificação possível, vá na Implant Center. Rua 144, número 141, setor Marista, com o grande Dr. Jefferson. 3285-3247. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema violência e atentados contra advogados. O que a OAB pode fazer? O próximo programa é um assunto muito interessante para quem tem filhos. Distúrbios de aprendizagem e de linguagem na criança. Como identificar e solucionar este problema? É muito importante para quem tem filhos e se preocupa com eles. Bom, aqui o Gerson, do setor Bueno, perguntou se os senhores sabem como está a investigação do caso do Dr. Valmir Cunha. O senhor falou, né? Nós, na verdade, estamos acompanhando. A ordem, como um todo, tem acompanhado as investigações, junto ao delegado-geral da Polícia Civil, ao delegado encarregado do caso. A nossa comissão de prerrogativas do Dr. Erlon, basicamente, todos os dias acompanha o caso e as investigações estão se processando. Claro, dentro do sigilo inerente a esse tipo de caso assim complexo e mesmo importante. Porque tem uma dificuldade grande, porque a pessoa que teve essa habilidade de fazer uma bomba com tamanha precisão e requer um refinamento profissional para fazer uma engenhoca daquela, né? Não é uma pessoa que estava a fim de deixar rastros, né? Então não é uma investigação simples, né? Mas essa é uma das funções da ordem com relação aos seus inscritos. Prestar assistência e estar presente na defesa da advocacia. Aqui, os advogados trabalham com medo. Como fica a profissão diante de tamanha violência? A Arlete Jardim América. Doutor Roberto Serra da Silva Maia, o medo do advogado, primeiro que eu acho que a sociedade brasileira ainda está engatinhando no seguinte aspecto. Ainda existem pessoas que confundem o criminoso com o defensor. Porque, por uma razão que nós ainda não divulgamos ainda contento, não temos ainda uma estrutura social com a sofisticação necessária, e vamos chegar lá, da pessoa entender que se não tiver o defensor, não pode sequer pôr o bandido na cadeia. Né? E que o advogado tem que defender também o bandido, sem ser bandido. Não é? Então, essa coisa, como que a gente pode fazer uma campanha para que a pessoa entenda que o pior dos criminosos precisa ter um advogado e que este advogado está fazendo a coisa certa? Ceval, imagine a seguinte situação. Um cidadão ele está sendo perseguido pela polícia por um assalto, é baleado e é levado ao hospital. O médico que atende esse cidadão, ele vai procurar o quê? Salvar a vida dele, não é? Independentemente se ele é bandido, independentemente se ele é inocente, a função dele, a missão dele é salvar a vida daquela pessoa. Se ele salva a vida daquela pessoa, daquele suposto bandido,
ele não é crucificado pela sociedade. Não. Ele nada mais fez do que o papel. Ninguém fala que ele pôs um bandido na rua. Ninguém fala que ele pôs um bandido na rua. Agora veja a situação do advogado, que também exerce uma missão nobre, que é defender os direitos de um cidadão. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser processado e condenado sem uma defesa técnica. E essa defesa técnica ela é exercida pelo advogado. Uma das mais graves violências praticadas contra o advogado é a estigmatização. É exatamente isso que você falou. Confundir a pessoa do advogado com o próprio cidadão que está cometendo o crime. Não se faz isso com o médico. E não se deve fazer isso, óbvio, com o advogado. As pessoas quando fazem uma miragem no advogado criminalista, por exemplo, elas se espelham naqueles criminosos que elas entendem, por algum motivo, pela mídia ou por outro motivo, serem criminosos e, por isso, não passíveis de uma defesa. Então, essa violência ela está sendo frontalmente combatida pela OAB. Inclusive, a Comissão de Direito Criminal está fazendo uma movimentação em prol da advocacia criminal e pelo exercício do direito de defesa. E todas as medidas institucionais estão sendo promovidas no sentido de informar a sociedade, melhor dizendo, dessa realidade vivenciada pelo advogado no país. Porque isso é uma violência, né, doutor? Então, essa questão que o doutor Roberto Serra ponderou aqui é muito importante, Rosenval. E esse programa é uma oportunidade, né, Roberto, de nós conversarmos com a sociedade, mostrar que essa confusão ela não pode acontecer e nós precisamos amadurecer no sentido de entender, como dizia São Tomás de Aquino, que nós devemos odiar o pecado, mas amar o pecador. O advogado é mais ou menos isso. Ele odeia o crime, mas ele precisa defender o criminoso. E por que ele precisa defender o criminoso? Porque nós temos um marco civilizatório na nossa sociedade que se chama Constituição. E a Constituição, ela garante e ela exige o devido processo legal, com a defesa técnica mencionada pelo doutor Roberto, que ninguém pode ser penalizado ou legitimamente penalizado, Rosenval, sem ter passado por um processo com direito de defesa. Então, a advocacia, como disse o Roberto, não pode ser estigmatizada, muito ao contrário. Ela tem que ser admirada, respeitada e ter o seu valor reconhecido pela sociedade. Valor esse que muitas vezes alguns cidadãos só se dão conta quando precisam. Exatamente. E todos nós, num dado momento, estamos sujeitos a precisar de um advogado por um deslize qualquer, seja voluntário ou involuntário. Aqui o Eduardo não tem aqui o setor. As ameaças aos advogados são frequentes? São frequentes, doutor Erlon Ferreira? Os advogados reclamam, vão na OAB dizer, nós estamos sendo ameaçados. São frequentes, são diárias. Nós temos vários casos registrados na ordem. Ameaças essas que às vezes são executadas. Nós temos o caso aqui que eu posso citar, o doutor Ilmar Marçal Filho, que foi executado, separado da equipe, identificado pelo humilhante, ajoelhado e executado dentro do próprio escritório. Temos o caso recente, Dr. Hubert, que recebeu um telefonema para atendimento de 2 clientes e quando foi recepcionar os clientes no escritório, foi alvejado com 7 tiros. São vários os casos de ameaças. Esses foram em Goiás? Aqui em Goiás. Em Goiás. Todos em Goiás. Eu, pelo menos esse primeiro que o senhor citou, não passou... o doutor Ilmar Marçal, isso aconteceu há cerca de 6 anos. Sim. E, infelizmente, não se chegou a uma conclusão o inquérito. O que é lamentável, hein? O que é lamentável. É lamentável. Porque esse tipo de vandalismo coloca em xeque toda a eficiência da própria justiça, né, porque como que nós vamos fazer o quê? Viver na barbárie, né? Sem independência do advogado, não há justiça bem prestada. Agora, também é muito importante destacar, Rosenval, que a advocacia tem uma característica, é a coragem, é o destemor do profissional. Um dos nossos grandes luminares da advocacia, Sobral Pinto, dizia que a advocacia não é uma profissão para covardes. É verdade. Então, a despeito
desses ataques, o que nós percebemos na advocacia goiana e brasileira é o seu caráter bravo. Basta lembrar, Rosenval, e é importante lembrar isso ao telespectador, que nos períodos mais difíceis da história republicana, nas ditaduras mais sanguinárias que o Brasil teve, quem desceu aos porões das ditaduras para defender os presos políticos foram os advogados. E, aliás, o Sobral Pinto teve essa coragem de ser destemido, né? Defendeu, inclusive, Luiz Carlos Prestes, no auge da ditadura Vargas, né? Invocando classicamente a lei de proteção aos animais para assegurar que o Luiz Carlos Prestes e o Bergman, que era o alemão que foi preso junto com ele, pudessem ter um mínimo de dignidade no cárcere. Roberto Serra. E também é importante salientar que em 23 de agosto de 1980, a OAB sofreu um dos mais gravosos atentados de sua história. Um atentado à bomba, endereçado ao então presidente Seabra Fagundes. A OAB ficava no Rio de Janeiro. A sua secretária, ao abrir aquela correspondência, teve o artefato explodido e ceifado a vida. E aquilo que a OAB vivenciou naquele período de chumbo fortaleceu ainda mais a instituição e fez com que a instituição empunhasse a bandeira com todos os ares em prol das liberdades individuais. Esse episódio especificamente que o senhor está citando, ele fragilizou quem o fez. Exatamente. Né? Porque a OAB tem essa característica de ser uma entidade, a única que está notada na Constituição, não é isso? É a única, acho que é a única entidade que está ali inserida na Constituição brasileira, até por esse tipo de importância. Agora, uma pergunta que fica aqui interessante, doutor Erlon, em Goiás, a situação é pior do que nos outros estados? Rosenval, é uma das piores, né? Nós temos outros estados também que a violência é bem acentuada. Ano passado, em Belém do Pará, nós tivemos em um ano a morte de 13 advogados. Né? Mas Goiás se destaca também pela violência contra o advogado e pelo exercício profissional. No ranking nacional tem esse ranking macabro dos estados mais que são... Me parece que, será que nós... assim, não que não seja importante, todos os casos são, mas será que eu, como jornalista, estou mal informado? Goiás será um dos piores mesmo? Eu acredito que está ali em quarto lugar, quinto lugar. O Conselho Federal, salvo engano, no ano passado, ele lançou um programa para exatamente fazer esse mapeamento, esse mapeamento exatamente para monitorar e buscar soluções para esse tipo de questão. Agora eu pergunto, doutor Luciano, o senhor que é presidente da OAB de Goiás, por que então? Por que o nosso estado, então, tem essa coisa? O que está de errado conosco e que não está de errado, por exemplo, em estados que são menos belicosos contra os advogados? Qual estado que seria um estado considerado o Sul, por exemplo? Tem algum estado que é mais ameno com os advogados? Por que será? Há um diagnóstico desse problema? Por que Goiás está nessa... Rosenval, olha, é difícil a gente fazer essa diferenciação, porque na realidade, em que pese Goiás, Pará estejam às vezes em destaque, o que acontece é que a violência contra a advocacia ela é uma realidade verdadeiramente nacional. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina colhem casos também de atentados contra a vida, né? Normalmente, inclusive, como o doutor Erlon falou, atentados assim, a bala e com invasão de escritório, etc. O que hoje em Goiás chama atenção e chamou a atenção do Brasil, no caso do nosso colega Valmir, foi a peculiaridade do envio de uma bomba. A sofisticação. A sofisticação do artefato, do método. Então é lógico que isso impacta muito mais. Mas não é uma peculiaridade de Goiás. E o que a advocacia tem feito no Brasil inteiro, não é só aqui, é se unir, se fortalecer e cada vez mais estar voltada para a defesa do direito cidadão. Em resumo, não é um problema, por exemplo, inerente ao descaso das autoridades responsáveis. Por exemplo, não é o caso de governador, secretário de Segurança Pública, Tribunal de Justiça, desembargadores,
não terem sensibilidade a essa realidade. Não é isso, não. Não é uma isso. coisa da sociedade. Não é isso. É uma realidade que toda a advocacia brasileira sofre, em maior ou menor grau, mas é um problema que nós vivenciamos em nível nacional. Goiás não é protagonista e não sofre esse problema por qualquer leniência das autoridades. Isso é importante saber disso, né? Porque senão nós teríamos aí um foco de uma coisa que teria que ser combatida com mais até vigor, né? Pois não. É interessante que em algumas regiões, em algumas situações, melhor dizendo, quando nós acompanhamos homicídios e casos de violência, a gente sempre percebe as pessoas criticarem institutos, né? Criticam direitos humanos, criticam até a audiência de custódia, né? Como as grandes vilãs dessa violência. Nós não. Nós conhecemos todos esses institutos e essas instituições, sabemos da importância, sabemos também da capacidade das autoridades competentes para apurar o fato, mas é claro, conhecemos a realidade dessas autoridades. Nós não podemos deixar de salientar que a polícia precisa de investimento. A polícia ela precisa de ser municiada de aparato suficientemente para esclarecer um crime tão complexo que teve participação até da Polícia Federal no desarme da bomba e na averiguação, aplicando protocolo internacional nessa investigação para a apuração do fato. Então, nós conhecemos e uma das nossas principais lutas lá na OAB é exatamente fazer com que essas instituições sejam fortes o suficiente para combater a criminalidade, sem termos que acabar com a audiência de custódia, sem termos que subjugar e malferir a dignidade dos direitos humanos e outros discursos. Bom, antes de ir para o nosso intervalo comercial, gostaria de lembrar a vocês que a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há cerca de 40 anos, tocada pelo grande Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040 e 3941-7040. Fica ali na rodovia BR-153, no sítio Santa Luzia, e sempre procurando prestar um serviço muito qualificado neste específico segmento. E lembre-se que se você quiser colocar seu filho numa escola bilíngue internacional de altíssima qualificação, a exemplo de muitas que existem na Suíça e em vários países de primeiro mundo, coloque seu filho ali na escola internacional, que fica em frente ao shopping Bougainville, no setor marista. Telefone 3241-8600. E se quiser comer bem, encontrar o Dr. Serra lá e os colegas da OAB, que é muito bem frequentado pelo pessoal da OAB, vá na República da Saúde, onde você come muito bem e só tem a comida feita com azeite de oliva virgem. Não vai óleo na comida. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Violência e Atentados contra Advogados, o que a OAB pode fazer. O próximo programa, Distúrbios de Aprendizagem e de Linguagem nas Crianças.
como identificar e solucionar este problema. Rosenval, a classe jornalística também está sofrendo com ameaças e até assassinatos. Porque não tem nenhum jornalista participando do programa além de você, o Cláudio Setor Coimbra. É porque o tema do programa dessa noite é focando na violência cometida contra os advogados, devido a um fato lamentável que aconteceu aqui em Goiás. Evidentemente que contra a classe jornalista também existe muito ameaças, a gente recebe com muita constância, está acostumado, quem está na área faz parte do território, é uma coisa lamentável, ameaça a família da gente, é uma coisa muito sofrida. Todo jornalista que se preze tem gastrite, tem úlcera, tem tudo por conta disso. É lamentável também. Só que o jornalista, jornalista, não tem problema não. É brincadeira minha, mas evidentemente que mereceria um programa também de tantos jornalistas que estão sendo vítimas desse tipo de violência, né? Aqui, Rosenval, gostaria de perguntar para o doutor Lúcio Flávio algo delicado. Um advogado que está conduzindo sua profissão e está atuando utilizando tornozeleira eletrônica, já que ele foi condenado. Ele se chama Joaquim Luiz da Silveira e foi condenado por estelionato e mesmo assim continua atuando. Gostaria que o doutor fizesse uma análise sobre esse caso. Meu nome é Francisco. Bom, Francisco, todos os processos que tramitam na ordem que dizem respeito a critérios ou questões ético-disciplinares, eles são naturalmente sigilosos. Então, o que eu posso te dizer, dentro dos limites que me permitem a legislação, é de que, por certo, a ordem já está com um processo em trâmite para aplicação da eventual penalidade que seja cabível nesse caso, uma suscitação de inidoneidade ou o que seja. Mas mais do que isso, eu não posso avançar, nenhum de nós poderia, em razão dos limites, como eu disse, que a legislação impõe ao sigilo decorrente desse tipo de processo. Aqui, parabéns pelo programa e pelo tema pertinente e atual. A Joana de Campinas que faz esse elogio, muito obrigado. Mota, o nome de Aragoiânia. Por que a justiça houve apenas quem está denunciado e a outra parte quase nunca é ouvida? Bom, não sei se é isso não, doutor Elon. A justiça houve apenas uma parte, quem está sendo denunciado e nunca a outra parte? Eu acho que não, né? A justiça é obrigada a ouvir. A justiça ela ouve a quem a procura, quem exerce seu direito de petição, seu direito constitucional, e é dever do magistrado atender à satisfação que é colocada perante o Poder Judiciário, né? Aqui o Claubi Teixeira do setor Urias Magalhães também bate numa tecla que os telespectadores estão batendo aqui. Rosenval, quero saber o que a OAB pode fazer com os maus advogados, pois um advogado meu fez um recordo de uma causa sem a minha autorização e nada aconteceu com ele. Doutor Roberto Serra, esse tipo de caso, porque às vezes a pessoa tem dúvida se pode ou não ir à OAB. Qualquer pessoa pode ir à OAB fazer uma reclamação sobre a má conduta de um advogado. Ele não precisa procurar um advogado para isso. Tem um departamento que atende o público lá? Sim, nós temos a ouvidoria e qualquer mecanismo de comunicação que chega até a OAB é devidamente processada e instaura um procedimento. Eu quero dizer também, Rosenval, que durante 6 anos eu fui juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Nós julgamos naquela oportunidade inúmeros casos, proferimos inúmeras condenações. Se o telespectador tiver a curiosidade de entrar no nosso site, vai verificar lá no Tribunal de Ética e Disciplina a quantidade de condenações, de absolvições, de improcedência, de processos contra o advogado. Para você ter uma ideia, se condena muito na OAB. Cerca de 80% dos processos redundam em condenação. Então, aqueles maus profissionais, os maus advogados, são efetivamente punidos pela própria categoria. Talvez de todas as categorias, de todas as entidades organizadas, a OAB é a que mais corta na própria carne. Nós não vemos esse tipo de situação no Ministério Público, nós não vemos, com todo respeito, na polícia ou mesmo na magistratura, nesse percentual. Então, isso demonstra ao telespectador, mais uma vez, para sua informação, que nós processamos e julgamos muito os maus advogados e aqueles que eventualmente não tenham cometido infração são absolvidos. Mas
basta procurar a ouvidoria da OAB, basta procurar qualquer guichê da OAB que essa reclamação será devidamente processada e o mau advogado punido. Eu faço coro à sua observação na classe que me representa, a classe dos jornalistas, os sindicatos. Muito embora o jornalista seja julgado todo dia, toda hora, pelo telespectador, pelo ouvinte, pelo leitor, que é o julgamento mais efetivo que eu considero, mas nós não temos assim um julgamento a exemplo do que tem no AB ou do Conselho Regional de Medicina, não importa. Nós não temos ali um sindicato que julga o mal profissional, e eles são muitos e existem, né? Como não tem, por exemplo, o sindicato não pode ir lá e falar, ó, esse jornalista é ruim, afasta ele da profissão. Eu acho que é uma coisa muito rara, se é que acontece. Então, é verdade que nesse caso a OAB age, pois não. O Rosenval, eu gostaria também de, quase que a título de complemento aqui da fala do Roberto e referendando tudo que ele disse, esclarecer que percepção e realidade são coisas distintas. Às vezes o telespectador que formulou a pergunta tem a percepção de que não há punição, mas a realidade é absolutamente distinta disso. A OAB, ela efetivamente processa e pune os maus profissionais. Agora tem um detalhe, viu, Rosenval? Em casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então nós respeitamos do início ao fim o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, porque é a partir do exemplo de dentro da nossa casa que nós podemos cobrar esse mesmo comportamento do judiciário, aonde os direitos e garantias do cidadão são debatidos. Agora, de novo, se a percepção está equivocada, basta ao caro telespectador ir à OAB que ele terá uma noção exata do quanto a OAB tem sido incisiva na punição dos maus profissionais. Um exemplo que é nacionalmente fácil de ser observado, por exemplo, quantos anos não demorou para que o José Disseu, que é uma pessoa que todo mundo conhece, que foi condenado e que se sabia que o José Disseu participou e ele estava na prisão, quanto tempo, foram muitos anos, né? Foram. Praticamente 8, quase 10 anos. A declaração de inidoneidade do José Disseu, salvo um engano, foi realizada ano passado. Foi agora, muito recentemente. 2015. Há cerca de 7, 8 meses atrás. E a punição dele, o tempo de cadeia que ele levou, é muito, quer dizer, não é um rito assim. Não, ele foi condenado à justiça comum, a OAB imediatamente o condena, né? Há todo um trâmite. Sim, né? Até porque existe o que nós chamamos de independência das instâncias, de modo que a instância civil, ela independe da criminal e, por sua vez, a administrativa também. Conquanto haja, é bem verdade, alguma espécie de vinculação com relação a decisões transitadas em julgado, o fato é que a atuação da OAB independe dessas demais atuações. Doutor Erlon, no caso do Conselho Regional de Medicina, que eu conheço mais de perto, porque eu estive com eles décadas, eu acompanhei muitos casos. Acontece, por exemplo, um médico que comete uma grande barbeiragem ou qualquer coisa, ele é cassado, e esse médico entra na justiça comum e continua exercendo a medicina com a liminar, com isso e aquilo. Na OAB, como que funciona? Se a OAB resolver cassar um advogado, ele ainda tem o recurso de ir à justiça para poder revalidar seu direito de trabalhar, não? O que acontece é o seguinte, Rosenval. Nenhuma matéria, nenhuma discussão, nenhuma disputa, ela está adstrita do Poder Judiciário. Os conselhos de classe, né, as autarquias de classe, elas possuem uma atribuição exclusiva, uma competência exclusiva para julgamento dos processos éticos disciplinares, que não estão adstritos do Poder Judiciário. Então, havendo alguma falha na tramitação, ou seja, às vezes em resguardar a ampla defesa, o contraditório, alguma matéria de nulidade desses processos administrativos, é submetido à análise do Poder Judiciário e, às vezes, o magistrado ali, ele atua não para usurpar uma atribuição exclusiva do Conselho de Classe, mas sim para corrigir algum erro que foi praticado
por esses conselhos. Ok. O Diogo Emílio, quero saber do Dr. Lúcio Flávio, presidente da OAB, que atitude a OAB vai tomar contra a primeira vara de execução penal que faz audiências de progressão de regime sem intimar a defesa constituída do apenado. Já me trouxe vários problemas, pois os clientes não entendem o porquê seu advogado não compareceu. E o pior, e se você vai na vara, os assistentes da doutora Thelma não passam as datas das audiências para a defesa e que com isso não pode comparecer. Está sabendo desse caso? Bom, eu não tenho conhecimento e até o que eu diria ao colega é que formalize a sua reclamação perante a ordem, que a ordem vai provocar os organismos e instituições competentes para sanar eventual equívoco, erro, usurpação, violação de garantia profissional e de direito individual. Na verdade, Rosenval, porque essa matéria às vezes é direcionada para mim a comissão que eu presido, que é a de prerrogativas e direitos dos advogados e também para a comissão de acompanhamento forense. Então, essas duas comissões em conjunto já foi provocada, presidente, nessa questão e nós estamos tomando aí alguns procedimentos para sanar essa violação que nós entendemos que seja uma violação ao direito do advogado, ao exercício com liberdade da profissão pelo advogado. Ok. Pois não, doutor. Veja, Joseval, que interessante a ponderação do telespectador que nós trazemos aqui para o tema da violência. A violação às prerrogativas do advogado é uma manifestação de violência, porque ela desencadeia outras. Não só porque ela afronta o livre exercício da profissão, porque prerrogativa se distingue de privilégio. O fato de o advogado ter prerrogativa não significa dizer que ele tem privilégio. Significa dizer que ele tem condições mínimas, básicas, asseguradas por lei para o exercício pleno e destemido da profissão. A partir do momento em que se viola essa prerrogativa, seja não determinando a intimação do advogado para uma audiência, quando deveria ser intimado, não sei se é o caso, mas me parece que foi nessa linha a pergunta, seja porque não respeito outros direitos básicos do exercício profissional, se está estendendo essa violência ao próprio cliente, porque o cliente não vai entender que ele tem esse direito e o advogado não buscou esse direito. E nessa ausência de entendimento, pode deflagrar uma atitude mais violenta, veja só, contra o próprio advogado por parte desse cliente. Então veja como nasce uma violência efetiva contra a advocacia, exatamente por uma possível falta de respeito às prerrogativas. Por isso que nós lutamos para que o projeto de lei de reforma da lei de abuso à autoridade, por exemplo, seja aprovado. Porque a nossa lei de abuso, crimes de abuso à autoridade, é de 1965. Por isso que nós lutamos para a criminalização da violação das prerrogativas. Exatamente para evitar a perpetuação do nascedouro dessa violência. Perfeitamente. Esse dá um programa, hein? Eu acho que seria interessante fazer um programa, se vocês me permitem, sobre essa difícil correlação entre o advogado e o juiz. Porque ela chega àquela conjunção de amor e ódio, né? Às vezes. Eu acho que a difícil relação do advogado com o juiz daria um programa muito interessante. Aqui, não tem o nome dele. Rosenval, você está voltando ao tempo de Playboy com o cabelo grande? Não, companheiro, é o seguinte. Depois dos 60 anos, diz uma máxima chinesa que você ou fica rico ou fica excêntrico. Eu acho que deu para você perceber claramente que rico eu não fiquei. Antes de ir para os intervalos comerciais, eu quero lembrar que a Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. O Ratbelli, por exemplo, a segunda marca fundada pelo Sul, ali na Subilt, está com 5 unidades. O centro lá da Subilt fica na rua 22, número 384, setor oeste, telefone 4012-1066. Um grande abraço para o Sul. Nós vamos para um intervalo comercial, voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo. O hoje,
E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Planet Consciente Garden. 3 suítes e 122 metros quadrados. Na rua T34, setor Bueno. 4 praças contemporâneas dentro do seu prédio. Lazer completo. A vida pede mais natureza. Seu estilo também. Aproveite condições especiais de pré-lançamento. planetconsciente.com.br. Realização Consciente Construtora e Incorporadora. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema violência e atentados contra advogados, o que a OAB está fazendo e pode fazer. O próximo programa, distúrbios de aprendizagem e de linguagem na criança, como identificar e solucionar. Bom, é bom lembrar que o Dr. Valmir, que foi vítima dessa bomba, é um advogado especializado em direito agrário, não é isso? E direito empresarial. Ele é um advogado, ao que me consta, não tem nenhum problema de nenhuma coisa na área da ética na OAB, não é isso? É um advogado extremamente conceituado na cidade, não é isso? É um advogado de uma conduta inquestionável, de uma reputação também inquestionável. E não atua na área advogado de direito, de criminal, né, que é a área que na área criminal, que o doutor Roberto Serra falou o seguinte: quando o sujeito atua na área criminal, entendi. Então, fica mais compreensível. Né? Veja bem, é a questão da estigmatização que nós estamos combatendo diuturnamente e combateremos até o final das nossas vidas profissionais. Uhum. Eu me lembro que, quando aconteceu esse evento, estive no local e a primeira coisa que me perguntaram ele é advogado criminalista? Se for, como se dissesse assim, se fosse um advogado criminalista, tudo bem, é advogado de bandido, talvez até mereça mesmo morrer. Uhum. Então, essa violência contra o exercício profissional, sobretudo, independentemente se seja de qual área atue o profissional do direito, é que está sendo combatida veementemente pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não permitiremos mais que esse tipo de violência nos assole a todos. Então, fica essa mensagem aqui da instituição para esse tipo de caso que nos assombrou. Ok, o João Carlos, parabéns, um excelente debate, muitos esclarecimentos sanadores. Gostaria de saber que atitude a OAB está tomando quanto ao atendimento dos advogados nas agências do INSS. Muitas vezes o advogado tem que ficar horas ou o dia inteiro para resolver um pequeno problema do cliente. O doutor Daniel, que é advogado, está perguntando. Esse é um problema que é abordado a nível nacional, Rosivaldo. E nós levamos essa problemática para o Conselho Federal, que ajuizou uma ação. Num primeiro momento, logramos aí uma liminar para atendimento preferencial ao advogado. Essa liminar caiu e a ação está tramitando e estamos aguardando uma resposta do Poder Judiciário para resolução definitiva desse problema que abrange a advocacia brasileira. Ok, boa noite, vendo o programa, lamento um debate apenas de homens bacharéis em direito. Goiás merece avanço e superar o machismo arcaico. A violência em Goiás está imperando. Deveria ter o governo pensando nisso, não sei, a Valéria Oliveira. Valéria, é bom você lembrar que o programa passado, que nós tivemos apoio da OAB, foi só com mulheres, né? E aí ninguém reclamou que não tinha nenhum homem aqui. Mas eu quero lembrar a Valéria também, Rosenwald, que a Ordem tem a sua comissão da mulher advogada, com numerosas e valorosas colegas advogadas trabalhando pela valorização, respeito e proteção, não só da mulher, como especificamente da mulher na atuação profissional. Então, de novo, entre percepção e realidade existe uma distância, e se a percepção da nossa
amiga Valéria é essa, a realidade ela é bem diferente. Não, esse programa que nós fizemos só com mulheres que atuam e estão na direção da OAB de Goiás nessa gestão, foi muito interessante, né? Não só pela qualificação, como pela observação da visão do exercício da advocacia pelas mulheres, né? Aqui o Carlos Frederico, que é advogado. Boa noite, gostaria de saber a avaliação dos debatedores acerca da aplicação do CPS 12015, principalmente no que diz respeito aos voluntarismo dos magistrados que negam observância a certas normas, em especial a graduação de honorários. Deu para o senhor entender? Deu. Eu imagino que o colega esteja tratando do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em 18 de março de 2015. E quero dizer ao colega que nós temos uma dupla missão. Antes da aprovação do novo CPC, o sistema OAB trabalhou muito pela garantia de exercício profissional bem remunerado mediante honorários devidamente colocados lá no Código de Processo. Foi um avanço, uma conquista para a advocacia. Agora, a partir do momento em que o novo CPC está vigente, nós temos uma nova fase, que é a fase de fiscalizar e a fase de procurar fazer com que a magistratura obedeça os critérios de graduação de honorários advocatícios. Quero dizer ao colega que, como presidente da OAB, e mais do que isso, como advogado militante que sou, tenho estimulado os colegas a denunciarem, inclusive junto à ordem, os descumprimentos, principalmente com relação à estipulação de honorários sucumbenciais, porque a ordem em Goiás e no Brasil tem atuado muito firmemente nessa questão, inclusive na condição de assistente, amicus curiae, nos recursos que discutem essas decisões que descumprem o novo CPC. Ok, o Cristóvão Esteves, do setor Bueno, o Eduardo Cunha, imagino que seja o deputado federal Eduardo Cunha, né? Chamou a OAB de cartel e disse que ela não tinha credibilidade. O que essa administração interpreta dessa frase? E o que ela está fazendo com quem quer contribuir para desfazer essa imagem? Roberto Serra. O Eduardo Cunha, né? Eu não sei. Comparar a ordem com o Eduardo Cunha. Tem gente que se falar mal de mim, eu reclamo. Eu ligo e falo, aliás, se falar bem de mim, eu reclamo. Tem gente em Goiás que fala bem de mim, eu ligo e falo, olha, por favor, não fala mais bem de mim, não, porque depõe contra mim. Porque Eduardo Cunha, a meu ver, é uma pessoa de tamanha desqualificação estrutural, né? Que não tem moral para falar mal de ninguém. Essas críticas veladas contra a Ordem dos Advogados do Brasil e contra a classe dos advogados que outrora foram proferidas por lideranças mundiais servem para mostrar que a OAB, os advogados, incomodam aqueles que praticam abusos, incomodam aqueles que surrupiam o Estado, incomodam todas aquelas pessoas que depõem contra o próprio ordenamento jurídico e social brasileiro. E por incomodar, naturalmente, é alvo dessas palavras e dessas afirmações sem qualquer nexo, até porque se a OAB fosse um cartel, ou se a OAB tivesse essa pecha negativa que foi ventilada por esse cidadão, a OAB e os advogados não apareceriam 42 vezes citadas expressamente na própria Carta Magna, que ele mesmo aprovou, se não aprovou, pensou que tivesse aplicando quando lá no parlamento esteve. No mínimo jurou obedecer, né? Ou no mínimo jurou. Então, aqui o Cícero, doutor Fábio, olha que interessante. Por que os ataques aos advogados? Da forma como é exibido, parece ataque aos cordeiros, ataque aos profissionais que defendem direitos. Será que esses advogados que são vítimas são assim tão do bem? Ou as pessoas que os atacam fisicamente não têm confiança nos órgãos responsáveis por má conduta destes? Bom, independente da conduta pessoal e profissional dos advogados que são vítimas desses ataques, nada justifica a violência. Absolutamente nada. Você utilizou, Rosenval, no início do programa de hoje, uma expressão, barbárie. E essa é realmente a questão que está posta na mesa. Agora, o que eu tenho absoluta certeza é que os advogados que têm sido vítima desses atentados o são porque estão no exercício do direito de defesa
do direito alheio, protegendo a propriedade, a vida, a honra, a moral, a saúde de um outro cidadão ou de uma empresa. Então é natural que as pessoas elas se sintam incomodadas, como disse o Roberto, com a atuação do advogado. Agora, incumbe às autoridades e à ordem assegurar que o advogado tenha liberdade para poder continuar atuando. Só há cidadania e democracia onde há livre exercício profissional. E essa é uma premissa também que não é verdadeira, porque não é só os advogados dentro do Poder Judiciário que são atacados. Magistrados, promotores e outros realizadores do direito, delegados, policiais, também constantemente são agredidos e violentados. Até a pessoa que vai entregar uma intimação. Isso. Né? Oficial de justiça. É uma premissa equivocada e infeliz. E, recentemente, inclusive, nós tivemos o próprio prédio da Polícia Federal sendo alvo de um atentado gravíssimo. Esse atentado não foi contra a Polícia Federal, foi contra o Estado democrático, foi contra toda a instituição. Claro. O ataque a um ou outro magistrado ataca toda a magistratura, assim como no Ministério Público, e deve ser repelido veementemente. Okay. Nós estamos nos 2 minutinhos finais aqui, o Moisés, do setor Castelo Branco. Rosenval, quem defende o cidadão de bem dos bandidos de toga, ou seja, os maus juízes? Uma entidade como a OAB. Porque a OAB, como entidade, é bem mais forte do que um advogado isoladamente. Então, a OAB é uma entidade que faz também essa defesa. Eu quero agradecer, que não dá para responder as perguntas de todas as pessoas, eu lamento isso. Agradecer aqui a presença do Dr. Lúcio Flávio Siqueira Paiva, presidente da OAB, o Roberto Serra, considerado o advogado mais bonito de Goiás, é isso? É isso que falaram? Eu podia falar isso no ar? Não devia ter falado isso no ar, né? Isso corre nos corredores forenses. Sempre brincando com o Dr. Roberto Serra, porque ele tem um bom humor e tolera as brincadeiras que a gente faz com ele. O Dr. Lerlon Fernandes, muito obrigado pela sua presença. E aqui nós temos honrosas pessoas no nosso estúdio, inclusive a mãe do nosso presidente que veio aqui hoje, belíssima, né? Que senhora mais bela em todo o seu sorriso, aquele sorriso de mãe orgulhosa, né? Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Uma sociedade democrática, uma sociedade civilizada, e a civilização é boa para todos nós, não tem como existir sem que o advogado seja forte. E o que significa o advogado ser forte? Significa que aquele profissional, no exercício do que está fazendo, seja defendendo um bandido da mais alta periculosidade ou o mais inocente do cidadão, tenha pleno direito de exercer aquilo que a Constituição preconiza que ele possa fazer. Portanto, cabe a todos nós repudiarmos qualquer violência, seja ela qual for, verbal, violência física, de qualquer natureza contra o advogado, porque isto é em defesa da própria sociedade, ou seja, em defesa de nós mesmos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Parques Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos.